que aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E João 15:5, Jesus vem falando sobre a videira, e lá no versículo 5 ele fala que sem Ele nós não podemos fazer nada. Você pode olhar para o seu irmão e dizer assim: sem Jesus você não pode fazer nada. Me deu vontade de pedir para você falar para o seu irmão, que eu vou falar agora, mas não vou pedir para você falar isso, né? Mas que me deu vontade, você falar para o seu irmão assim, ó: sem Jesus você não é de nada. Não precisa falar não, tá? Não sei como é que esse irmão vai entender isso. Mas essa é uma verdade, irmãos. Sem Jesus não dá. Nós não cantamos aquele corinho, né? No final do corinho do Salmo 125 fala que não dá, sem Jesus não dá. Não é uma canção, não é? Na verdade eu acho que esta parte, acho que nem faz parte da música original. Acho que foi criada, né? Foi acrescentada, mas é uma grande verdade. Repita comigo mais uma vez: sem Jesus não dá, irmãos. Agora, aceitar ou não aceitar a Jesus, crer ou não crer em Jesus, confiar ou não confiar, compete a cada um, irmãos. As igrejas estão aí, e tem muitas igrejas, todos os tipos de igrejas que os irmãos possam imaginar. Quando eu me converti ainda na década de 70, tinha poucas igrejas, irmãos, né? A Nova Vida, inclusive, era uma novidade, era uma igreja que foi inaugurada, fundada na década de 60, e ela trouxe algumas inovações, como o retroprojetor, né? Que hoje nem existe mais retroprojetor, né? Retroprojetor é da mesma família do mimeógrafo. Você usou mimeógrafo aqui? Quem usou mimeógrafo? Poxa, como eu usei trabalhando em igreja, irmãos, como eu usei, né? Então, década de 60, a Nova Vida começou aqui no Rio de Janeiro com o pastor Roberto Macalister, Rádio Relógio. Depois a igreja começou a crescer, né, como Cruzada de Nova Vida, até que se tornou a Igreja de Nova Vida. Hoje a Igreja de Nova Vida, ela tem várias vertentes, várias ramificações, vários nomes, várias divisões, né? Os irmãos sabem disso, como todas as denominações. Você pega uma igreja Assembleia de Deus, não tem só uma Assembleia de Deus. Se você conhece alguém e a pessoa fala assim: eu sou da Assembleia de Deus, mas qual Assembleia de Deus? Tem muitos tipos de Assembleia de Deus, assim como batistas, irmãos, de 20 anos para cá, até 20 anos atrás, ou 30, a batista era batista, é aquela igreja, né, tida como tradicional, aquela igreja que tem a sua liturgia e tal. Agora, quando alguém fala que eu sou da batista, qual batista? Tem batista para dar e vender por aí, de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é liturgia. Não estou criticando a igreja, estou mostrando o que é, assim como a Nova Vida também, irmãos, né? Chegamos a um ponto, desde fevereiro, se não me engano, janeiro ou fevereiro de 1995, houve uma ruptura na nossa denominação, né? Se dividiu em duas outras denominações, e de lá para cá muitas outras subdivisões vêm acontecendo, sempre reportando ao saudoso bispo Roberto Macalister como fundador, tendo a base que é Cristo, né, como a doutrina principal, mas com diferenças. Até dentro da própria Nova Vida, que faz parte da aliança, que somos nós, né, que estamos debaixo da autoridade do bispo Walter Macalister. Se você vai numa outra Nova Vida, de um bairro diferente, talvez você vai sentir diferença, não é verdade? Mas isso é mais da característica da liderança, mas a doutrina, com certeza, é sempre a mesma. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, irmãos, é que há um tempo atrás, há muitos anos atrás, tinham poucas igrejas, né? No máximo, em cada bairro era uma igreja. Eu frequentei a Igreja Batista, né, não era membro, mas eu ia com a minha mãe, Igreja Batista Monte Sinai, no bairro Amazonas. Hoje o nome da igreja é a Primeira Igreja Batista do Tingui, que foi mãe da Igreja Monte Oreb, né, que cresceu tremendamente. Então, tinha a Igreja Batista lá que eu frequentava com a minha mãe, tinha depois a Igreja Monte Oreb, né, mais assim Vila Nova, depois a Igreja do Parque São Basílio, a Igreja do Magali Batista, tinha a Assembleia de Deus lá da Esquina do Pecado, né, a mais conhecida de todo, mas depois da Escola Amazonas,
da rua Guaraciaba, onde a minha avó frequentou, né? Tinha uma presbiteriana na rua de trás. Na verdade foi a primeira igreja que eu fui, né? Porque a minha vizinha era dessa igreja, eu era criança, e mais no outro bairro tinha uma outra igreja congregacional, então eram poucas igrejas. Hoje tem muitas igrejas que estão por aí, pregando o Evangelho, levando a palavra de Cristo, de uma forma ou de outra, não é, irmãos? Igrejas, algumas delas um tanto quanto estranhas, né? Os irmãos sabem disso, mas de um modo geral, as igrejas estão pregando o Evangelho de Cristo, Jesus está sendo anunciado. Agora, o aceitar ou não, o crer ou não, depende da pessoa ouvir, né? A fé, ela vai brotar no coração da pessoa no momento que a pessoa ouve o Evangelho, não é? A pregação, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E tudo isso, irmãos, é muito mais, eu diria até, do que uma questão de opção. Eu diria que confessar a Jesus, crer em Jesus, é uma questão de vida ou morte. É uma questão de vida ou morte, irmãos. Só que as pessoas não têm essa noção, né? É uma questão de luz ou trevas, é uma questão de inferno ou céu. Vou fazer algumas perguntas aqui, eu sei o que você vai responder, mas eu preciso fazer essa pergunta. Quantos aqui acreditam que existe um céu? Levanta a mão, um céu, pode levantar a mão. Mas quantos acreditam que existe também um inferno? Isso é a realidade. Muita gente acredita tanto no céu quanto no inferno, mas muitas pessoas não se mexem, não fazem nada, não tomam nenhuma atitude para que o seu destino, ou um ou outro, seja selado. Quando a pessoa fala assim, o inferno é aqui mesmo, é um engano da pessoa. Por mais difícil que seja a vida da pessoa, por mais tribulação, por mais que a pessoa tenha uma vida de muita diversidade, nada disso aqui se compara ao inferno. Eu tenho certeza que ninguém gostaria de ir para o inferno. Assim como também, irmãos, por mais bênçãos que você tenha, por mais milagres que aconteçam, por mais que você tenha sido agraciado por Deus, nada disso também se compara àquilo que Deus está preparando para o seu povo. Amém, irmãos? O que Paulo falou? Que nem olhos viram, mas o quê? Nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então eu quero dar nesta noite algumas razões, né, porque uma pessoa precisa entender que sem Jesus não dá. Porque parece uma frase bonita, mas quando vamos um pouquinho mais a fundo, né, por que sem Jesus não dá? Uma pessoa pode dizer assim, sem dinheiro não dá. Mas uma pessoa vive sem dinheiro, irmãos. A pessoa vive sem dinheiro. Essa semana, numa página, né, das redes sociais, se eu não me engano, a página é de Inhoaíba, né, que de vez em quando vem uma notícia lá, boas e ruins, foi noticiado que faleceu um senhor lá de Vila Nova. Esse senhor, ele era mendigo, irmãos, mas ele era assim, um pouco obeso. Colocaram o nome lá, eu esqueci de guardar o nome dele. Um senhor que andava seminu, ali no centrão ali de Vila Nova. Todas as vezes eu morei por ali muitos anos, né? E hoje minha mãe mora ali, eu estou ali toda semana. E pelo menos uma vez por semana eu encontrava com ele, né? Sem camisa, né? O corpo realmente muito surrado, e talvez muito tempo que o homem não tome um banho, as roupas bem surradas, né? Quando está de roupa, na maioria das vezes ele está com a calça muito velha, segurando aqui para não cair, e muitas vezes até sem calça ele estava, irmãos, né? E eu conheço esse homem assim de vista, né? Ele ficava sentado em frente a uma padaria, ou então passava ali pela estrada de Santa Maria. Acredito que alguém estava sempre dando alguma coisa a ele, e essa semana veio a notícia que ele morreu, né? Aí quando eu ouvi essa notícia, isso me levou a reflexão, irmãos, né? Não sei que tipo de conhecimento ele tem de Deus, da família dele, não sei, isso aí, confesso, irmãos, que eu não sei, mas o que me fez refletir é como uma pessoa naquele estado, né, um estado
de mendicância mesmo, irmãos. Isso há muito tempo, há muitos anos. Consegue viver numa sociedade, né, com pessoas passando de carro para lá e para cá, entrando no mercado, comprando, vendendo e tal, pessoas, né, com as suas vidas normais, e aquele homem ali invisível, vivendo mais de 20 anos naquele estado, e eu me senti um tanto culpado, né? Não, eu confesso aos irmãos que não sei que tipo de vida mais a fundo ele tinha, se tinha família, né? Alguém escreveu lá na página que ele, em outros tempos, ele foi um mecânico, ele foi um bom mecânico, aí colocaram até o nome dele que eu me esqueci, mas uma pessoa que viveu quase invisível na sociedade e morreu. E depois que morreu, talvez tenha sido mais noticiado do que a sua própria vida, que foi uma vida miserável. A verdade é esta, né? Dependendo da ajuda de todo mundo e tudo, né? Partiu. Por que então que uma pessoa não pode viver sem Jesus? Por que viver sem Jesus não dá, irmãos? Primeiro, é porque lá em João capítulo 14, versículo 6, foi o próprio Jesus quem falou. Fale comigo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O homem precisa do caminho, o homem precisa de verdade, o homem precisa da vida. Nós lemos lá em 1 João 5,12, aquele que tem o Filho tem a vida. Então, Jesus é esta vida, e se o homem não tem Jesus, ele não tem vida, irmãos, porque não existe outro, né? Não a vida humana, a vida humana, a pessoa pode viver com muitas dificuldades, irmãos, mas se ela tem Cristo, a vida dela muda, o conceito dela muda, a mente muda, o coração muda, e Ele traz vida abundante, irmãos. Lá em Mateus, né, o próprio Jesus quem fala: aqueles que se aproximam dele têm seus fardos aliviados. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, o primeiro motivo que eu dei aqui nesta mensagem, irmãos, porque sem Jesus não dá, é porque Ele é o caminho. Todo mundo está indo para algum lugar, pessoas estão indo para algum lugar que não sabem. Infelizmente, que eu vou falar aqui, não é nada demais, não é mentira não, irmão, mas é assustador. Tem pessoas que estão indo para o inferno achando que está tudo bem. Tem pessoas que estão indo a passos largos para a perdição eterna, achando que está tudo bem, né? Uma vez o bispo Celso esteve aqui na nossa igreja, ele não era bispo ainda, isso tem uns 25 anos, ali na sobreloja, e ele contou uma experiência interessante, que uma pessoa que ele conhecia, ele se jogou lá do 9º andar, para tirar sua própria vida. E a pessoa morreu e tal, mas a lição que ele teve disso é que quando a pessoa se joga lá de cima, enquanto não cai e infelizmente, né, acaba morrendo ao chegar no solo, esse percurso que dura alguns segundos, parece que está tudo bem. Parece que está tudo bem. Não é verdade? É tempo de se arrepender? Mas de reaver a vida que a própria pessoa tirou, talvez não. Esse tempo que leva alguns segundos entre a decisão de se jogar lá de cima até chegar no solo, que certamente a pessoa vai morrer, parece que está tudo bem, nada de ruim aconteceu, mas fatalmente acontecerá. Assim é a vida do homem. Só que a vida do homem não leva alguns segundos, leva alguns anos, para alguns levam muitos anos, para outros levam menos anos, mas o final é inevitável. O final de uma vida com Deus é inevitável, que é a perdição eterna. Então o primeiro motivo é esse, porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Segundo motivo, irmão, porque não dá para viver sem Jesus. Sabe por quê? Porque nós enfrentamos muitas tempestades. Olha, uma doença, o médico recebe o seu diploma, né, ele se especializa em algum tipo de doença, e ele tem toda a técnica, toda a ciência, né, tem a seu favor
né, os remédios que ele pode receitar e um antibiótico, como pode curar a vida de alguém. Um remédio, irmãos, um antídoto, na verdade, um antídoto. Então, pessoas até que não têm fé, vão no hospital, recebem um diagnóstico, tomam um remédio, pode ficar curado, mesmo sem fé, irmãos, né? Porque a ciência, ela tem, entre aspas, um certo poder completamente limitado. Mas e quem conhece a Jesus, irmãos? Além, né, da ciência, da medicina, nós temos o Senhor Jesus, que é o médico dos médicos, e não somente com relação a doenças, mas as tempestades. As tempestades, elas quase sempre não avisam quando vão chegar. Diferente da meteorologia hoje, né, eu tenho falado ultimamente algumas mensagens sobre isso, a meteorologia hoje está muito, não vou dizer 100%, né, mas está acertando com uma probabilidade muito grande sobre as chuvas, as tempestades, como é que vai ficar o tempo. Se você vai viajar final do ano ou nas férias para algum lugar, você pode entrar lá num site e você vai ter um panorama de como vai estar o clima na cidade para onde você vai. Alguém costuma fazer isso aqui, irmãos? Eu costumo fazer. A meteorologia pode errar, mas normalmente dá para a gente ter uma noção. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu acho que foi em 2021, em plena pandemia, eu e os amigos pastores fomos para Monte Verde. Alguém aqui conhece Monte Verde, irmãos? Lá em Camanducaia, sul de Minas, tem que pegar serra, as pessoas falavam que é um lugar muito bonito e tal, então nós fomos lá, no lugar Monte Verde. Irmãos, e a previsão para a meteorologia, né, e quantos graus ia fazer, que o mínimo ia ser 0 grau e o máximo entre 5 graus mais ou menos. E não é que eles acertaram, irmãos? Fez um frio, eu e a Nete ficamos com frio, mas o frio tem a sua curtição também, não é? Mas nós ficamos com muito frio, tiramos inclusive foto lá naquele termômetro, né? Se não me engano, 2 graus. Mas nós já sabíamos. E engraçado, a gente fala assim, poxa, tomara que não faça muito frio, não, mas a gente fica torcendo para fazer frio, que as fotos ficam mais bonitas, os agasalhos ficam mais elegantes, é verdade ou não é? As pessoas gostam. Não é verdade, irmãos? Agora, as tempestades da vida, nem sempre nós conseguimos detectar antecipadamente. Às vezes elas vêm sem avisar. E uma pessoa não pode viver sem Jesus, irmãos, também porque Ele é poderoso para acalmar qualquer tempestade, seja financeira, seja de saúde, seja no casamento, seja uma crise existencial, seja uma depressão. Tem aí os profissionais, né, que são pessoas qualificadas para isso, mas Jesus é aquele que tem poder para acalmar a tempestade que às vezes invade a alma do homem e que ninguém consegue resolver. Agora tem o seguinte, irmãos, eu preguei recentemente, eu não sei se foi domingo passado ou retrasado, que existem vários tipos de tempestades, não sei se os irmãos lembram, né? Existem aquelas tempestades que vêm para nos provar, existem aquelas tempestades que vêm para nos destruir, mas existem aquelas tempestades que nós somos os causadores. Alguém lembra aí que eu preguei recentemente? Tem tempestades que você e eu que causamos, irmãos. E quando eu causo a minha própria tempestade, eu não posso culpar a Deus e nem a Satanás, né? Uma tempestade na vida financeira de uma família, né? É muito fácil, irmãos, e houve uma geração que sempre jogava a culpa no demônio, né, no devorador, a tempestade, e o cartão de crédito vinha lá com um valor enorme, e a pessoa não esperava aquilo, né? Só que se for procurar lá no extrato, não vai estar ali, olha, desculpe as mulheres aqui, tá bom, irmãos, é o que me veio à mente, sapataria tal, R$350 em 3 vezes. Se você tem um cartão de crédito, sua esposa tem, seu filho tem, no mesmo cartão, né, com cartão adicionais, vai estar exatamente o nome ali de quem comprou. A verdade ou não é, irmãos? E por que culpar Satanás? Né?
Por que culpar Satanás? Aí, eu estou dando um exemplo aqui, muito simples, irmãos. Aí vem uma grande tempestade, aí pode atrasar a escola dos filhos, aí pode atrasar a conta, né, de luz, aí pode trazer sérios transtornos, uma tempestade vai chamando outra, irmãos. Né? Causada pela própria pessoa, né? São as tempestades, mas até essas tempestades, irmãos, quando nós pedimos ajuda a Deus, Ele acalma, amém? Ele dá sabedoria, Ele orienta, Ele mostra como fazer para a pessoa sair da tempestade. Ninguém, aliás, pode viver sem Jesus, irmãos, nesse segundo ponto, por causa das tempestades, porque as tempestades não avisam quando vão chegar, normalmente, mas porque nós sabemos que Jesus é poderoso para acalmar qualquer tempestade, e principalmente a tempestade da alma, a angústia que às vezes não vai embora, noites e noites sem dormir, insônia, preocupação, ansiedade. A palavra de Deus está repleta, irmãos, mas sabe o que é repleta? Cheia de exemplos no Velho Testamento, no Novo Testamento, onde Deus acalmou uma tempestade de uma viúva, por exemplo. O seu marido havia morrido e os credores vinham para levar os seus filhos. E Deus envia um profeta naquela casa, um homem de Deus, e tudo é feito conforme a direção de Deus e a tempestade vai embora, irmãos. Impressionante, mas isso é uma questão de fé, né? É uma questão de fé. Talvez a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa, redirecionar alguma atitude da nossa vida, mas certamente quando nós atentamos para Deus e principalmente para a palavra de Deus, a tempestade ela se acalma, amém, irmãos? É por isso que nós precisamos de Jesus. É por isso que sem Jesus não dá. Porque quem não tem Jesus, irmãos, quem não tem Jesus vai ter os seus meios também, vai ter os seus métodos. Você se lembra quando você não tinha Jesus? Talvez você andava com um patuá guardado, talvez você andava com um dente de coelho, talvez você tivesse uma ferradura atrás da porta. Não vou nem perguntar aqui, irmãos, né? Talvez você fazia suas mandingas, lembra das mandingas? Talvez você tivesse que de manhã ligar a rádio para saber qual é a cor que você tem que usar naquele dia. Estou falando alguma bobagem aqui, irmãos? Não vou pedir para levantar a mão, né? Porque isso é uma questão muito pessoal, mas quantos de nós, irmãos? Qual é a cor que você tem que usar naquele dia? Qual é o seu número da sorte daquele dia? E as pessoas, irmãos, né? Elas acreditam. Elas acreditam naquele radialista, né? Que é sempre mãe alguma coisa, né? Que é contratada por uma rádio e que às vezes chega lá em cima da hora, tem que falar alguma coisa e fala, irmão, joga palavras ao ar. Porque nessa época de final de ano, o que mais vamos ver na televisão é alguém fazendo os prognósticos, irmãos, as previsões, ou vaticinando, né? Vaticinando é outra palavra para fazer as previsões, vaticinar. Que vai morrer muita gente importante, que um avião vai cair e vai matar muita gente, né? Enfim, são essas previsões genéricas que todo ano acontece, irmãos. Mas tem gente que acha que tem que depender dessas coisas. Não, irmãos. Olha, as tempestades acontecem, elas vêm quando nós menos esperamos, mesmo aquelas que nós causamos, nós temos um Deus que pode nos ajudar em todos os momentos. Eu não preciso de uma ferradura atrás da porta, eu não preciso de um copo d'água para espantar mal olhado, eu não preciso de sal grosso, eu não preciso, paz meus irmãos, e pode tacar pedra em mim se quiserem, eu não preciso nem de uma Bíblia aberta para espantar mau agouro na minha casa. Eu preciso ter a Bíblia no meu coração, amém, irmãos? Uma Bíblia aberta é legal, com certeza, mas jamais usar isso
no Salmo 23, no Salmo 91, achando que ter uma Bíblia aberta ali com esse versículo maravilhoso vai espantar todo o mal da sua casa, se você não viver uma vida na presença de Deus. O Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, né? Aí vai falando, o Senhor vai te livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da seta que voa de dia, da mortandade que se propaga nas trevas. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 vão cair à tua direita, tu não serás atingido, né? Somente aos seus anjos dará ordem a teu respeito, eles vão te guardar de todo mal e tal, tal. Aí lá já, antes do final um pouco, está escrito assim: porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei e o poloei a salvo, né? Vou colocá-lo a salvo. Por quê, irmãos? Porque conhece o meu nome. Então, eu acho muito bonito ter a Bíblia lá, ainda mais essas Bíblias, né? Que esteticamente tem uma beleza tremenda, irmãos. Mas se a palavra não tiver no coração, não adianta. Se a palavra não for praticada, Bíblia aberta, nem nenhum outro objeto, né, que a pessoa vai usar como um objeto, um amuleto, não vai adiantar nada. Alguém pode dizer amém? Tempestades, como eu falei, no casamento, tempestade na saúde, são tantas tempestades, irmãos, porque a casa vai desmoronar, se a pessoa não estiver alicerçada na rocha que é Cristo. Em terceiro lugar, irmãos, porque não dá para viver sem Jesus? Porque as tentações estão aí, irmãos. Tentação é uma atração que tenta nos levar para um caminho que nós não deveríamos ir, né? Então, quando conhecemos a Cristo, ouvimos a sua palavra, nasce a fé salvadora no nosso coração, entregamos a nossa vida a Ele, passamos a viver na presença dEle e sabemos que Ele é o único caminho que nos leva ao Pai, que as tempestades estão aí, que Ele nos ajuda, mas também existem as tentações. Tentações é uma atração contrária que tenta nos levar para o pecado, diferente de provação, irmãos. A tentação, ela é um convite ao pecado. E o diabo, ele conhece, irmãos, ele nos conhece. Ele não é onipresente, nem onipotente, nem onisciente, porque só Deus é onipresente, onipotente, onisciente. O diabo não consegue perscrutar, né, o nosso interior, ele não consegue penetrar nos nossos pensamentos. Agora, ele tem as suas artimanhas, com certeza, né? Para ele ter convencido uma terça parte dos anjos dos céus, verdade? Ele tem as suas artimanhas. E ele, conhecendo também as nossas fraquezas, irmãos, ele vai tentar nos levar. Algumas vezes ele usa a própria palavra de Deus de uma forma confusa, distorcida. Foi assim com Eva lá no jardim, irmãos. Ele usou palavras que Deus falou com Eva, mas usou de uma forma diferente. Ele tentou mostrar que o comer do fruto, ao contrário do que Deus tinha falado, ele não negou que Deus tinha falado para ela, e ela também não negou que Deus tinha falado para ela e para Adão. Só que ele falou: não, vocês podem comer sim, porque o dia que vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão, vocês serão tão inteligentes quanto Deus. Quer dizer, ele não negou o que Deus havia falado, mas ele deu uma interpretação diferente. É aí que está, irmãos, quando nós pegamos a palavra de Deus e damos a nossa própria interpretação. Quando a palavra de Deus é bem clara sobre algum assunto, mas a pessoa fala assim: mas eu sinto diferente. Nós não temos que sentir nada, irmão, nós temos que crer. Amém, irmãos? Temos que crer, nós temos que crer no que a palavra de Deus diz. Então o diabo vai tentar atacar a fraqueza. Jesus estava com fome, irmãos. Ele tinha sua humanidade também, né? 100% homem, 100% Deus. Então, no deserto, depois de ser batizado, ele foi levado ao deserto para ser tentado, e ali com fome o diabo logo ofereceu, né, ou tentou convencer Jesus a transformar as pedras em pães, exatamente porque o pão ia alimentar, ia matar a fome, irmãos. Olha só,
a fraqueza, entre aspas, de Jesus, entre aspas, irmãos, né? Então o diabo foi exatamente naquele ponto em que ele pensou que seria uma brecha que Jesus estava dando para ele poder convencer Jesus, e é isso que ele vai fazer. Foi assim com Esaú, quando chegou da caça sem caçar nada, estava com fome, seu irmão estava preparando um prato de lentilhas, né? E ele abriu mão da bênção na sua vida por causa de uma comida, por causa da fome naquele momento. Então vamos ter cuidado. Se você percebe que existe uma fraqueza na sua vida, um ponto fraco, se você tem algo na sua vida que você entende que pode ser uma brecha, que o inimigo vai se aproveitar, se acerque completamente da presença de Deus, e como diz a palavra de Deus, né? Resistir ao diabo e ele fará o quê, irmãos? Fugirá de vós, mas sujeitai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então a batalha é contínua, irmãos, enquanto estivermos aqui, né? De manhã, dentro da mensagem, que foi outra mensagem, mas eu falei que o ato de confessarmos a Jesus como Senhor e Salvador é imputado a nós a justificação. Quando a pessoa entrega a sua vida de fato, de verdade, né? A pessoa entende a palavra que foi pregada, nasce fé no seu coração, ela crê e a sua vida lhe é imputada a justificação. Mas a manutenção, vamos dizer assim, dessa justificação, ela se chama santificação, que são as atitudes diárias contra o pecado, contra a carne, contra Satanás, contra a nossa própria vontade. Sem Jesus, o homem está completamente, irmãos, desprotegido contra toda a sorte do diabo. A verdade, Paulo fala que o homem está entregue à sua própria sorte, né? Homens, mulheres, jovens, a sociedade, e a tendência é piorar cada vez mais, os irmãos sabem disso. Repita comigo: eu preciso de Jesus, porque eu sou tentado todos os dias, e assim você vai conseguir resistir às tentações. Em quarto lugar, uma pessoa precisa de Jesus, porque a morte não é o fim. A morte não é o fim, irmãos, não é o fim. Esta semana circulou um vídeo na internet onde um cantor evangélico chamado Pedro Henrique, todo mundo ficou sabendo dessa história aqui? Acho que todo mundo ficou sabendo, né? Ele era baiano, mas radicado no Rio de Janeiro, né? Estava em ascensão a sua carreira profissional, né? Cantando em igrejas, cantando em eventos, com músicas que eu confesso, irmãos, que eu não conhecia, né? Mas depois eu fui procurar ver lá, ele tinha muitos seguidores nas redes sociais. O rapaz tinha 30 anos, irmãos, e ele morreu enquanto estava num púlpito como esse aqui. Eu acho que não era uma igreja, acho que era um evento, não sei. A esposa assistindo de casa, os pais, se eu não me engano, na plateia. Ele cantando, vai ser tão lindo, vai ser tão lindo, vai ser tão lindo. De repente ele vira assim e cai, e não há ainda uma certeza da causa da morte, né? Falam em infarto, um ataque fulminante e tal, mas nada 100% comprovado. O sepultamento, se eu não me engano, foi ontem. Chocou a todos nós de quem assistiu, irmãos. Não só por ser um servo do Senhor, mas quando a gente vê assim, em tempo real, uma pessoa morrendo, é triste. Agora imagina os pais ali na frente, irmãos. Imagina a esposa em casa que havia ganhado um bebê, o bebê estava com 2 anos, assistindo em casa. Irmãos, a gente não consegue imaginar a tristeza. 30 anos. Né? Ele poderia viver pelo menos mais uns 40, mais uns 50 anos, poderia ser grandemente usado por Deus. Uma cena muito triste. Por outro lado, irmãos, como nós sabemos que a morte não é o fim, esse rapaz, se realmente tudo leva a crer que era um servo do Senhor, né? Quando
a respiração cessa e é constatado, né, através de um laudo lá de um médico que a pessoa faleceu, a alma já está com Deus, irmãos. A pessoa vai receber, né, aquilo que a pessoa acreditou a vida toda. Estou falando daqueles que realmente viveram com Deus. Verdade? A pessoa vai receber a coroa da vida, a pessoa vai entrar na eternidade. Há muitas interpretações a respeito de para onde vai, né, a alma do crente depois da morte, mas isso é uma questão teológica, né? Os próprios teólogos vamos sair de Abraão, vamos para o paraíso. Tem uma ala da igreja que diz que vão ficar dormindo, né? Jesus falou para o ladrão da cruz o que, irmãos? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, tirando aí as várias vertentes teológicas, uma pessoa quando falece, irmão, sendo um servo, uma serva do Senhor, ele vai para a presença e para a eternidade com Deus, amém, irmãos? Com certeza. E outra coisa, mais cedo ou mais tarde, todos nós passaremos pela morte, a não ser aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Quantos aqui querem ir com Jesus? Levanta a mão. Todos nós queremos, não é verdade? Uma pessoa pode até viver sem Jesus, você já ouviu esta expressão, mas será trágico morrer sem ter tido um encontro verdadeiro com aquele que pode livrar o homem da morte eterna. Então, com a desobediência no Éden, o homem recebeu algumas condenações, e uma delas foi a morte física. Quando Jesus vem e morre por nós, Jesus não tirou, né, vamos dizer assim, a presença da morte física. Mesmo após a vinda de Jesus, a pregação de Jesus, a morte, o sepultamento, a ressurreição, a ascensão de Jesus, o homem continua morrendo, até aqueles que creem em Deus, irmãos. Agora tem uma diferença. Aquele que crê em Deus, ele pode continuar e vai continuar morrendo, o corpo vai continuar voltando ao pó. Só que a morte já não tem mais domínio sobre a vida do homem. Você pode ver, eu já participei de muitos sepultamentos, irmãos, alguns assim que os irmãos nem imaginam, desde sepultamento de crianças, sepultamento de jovens. Talvez um dos sepultamentos mais marcantes na minha vida, né? O primeiro foi do meu pai, mas o segundo foi do nosso querido diácono Carlos. Quantos estavam aqui na igreja da época aqui, Carlos? Uma coisa assim, que parou a igreja, parou Santa Cruz, irmãos, né? Lembra dessa época? Não, mas lembra, né? Quando ele faleceu, né? Lembra, né? Irmãos, foi uma coisa assim. Morreu no sábado, sepultamento ia ser na segunda, mas aí foi antecipado para domingo, ficamos aqui o dia todo, não é? Em agosto, se eu não me engano, 2016, foi uma coisa assim, triste, mas aí quando a gente canta, né, as músicas, falando sobre a eternidade, quando a gente canta sobre além do rio, quando a gente canta, Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, né? Ou uma música do grupo Logos, né, que marcou muito a minha vida na época que meu pai faleceu, falando sobre a morte do Janires, né, do grupo Elo, Valmir, Jairinho. Ele fez uma música dedicada à morte dos seus amigos que faziam parte do grupo Elo. E a gente canta essas músicas, irmãos. Uma música que eu sempre canto de sepultamento é sobre Jesus, né, que morreu na cruz, que ele vai voltar, e quando enfim chegar a hora em que a morte eu enfrentar, sei que então terei vitória, verei na glória o quê? O meu Jesus que vive está. Então a tristeza, ela é natural, a pessoa precisa ficar triste, precisa ter o seu momento de luto, isso aí com certeza, irmãos, mas ao mesmo tempo, não é um adeus definitivo, é um até breve, não é verdade, irmãos? É um até breve. Então a morte continua existindo, mas ela não tem mais o poder da destruição para aqueles que conhecem a Deus. Quando o corpo desce à sepultura,
aí é que começa a vida eterna, com Deus ou sem Deus. Porque Deus não criou o homem para viver apenas estes poucos anos aqui na terra. Deus não criou o homem para viver esses 30 anos que esse rapaz viveu, irmãos. Para deixar sua esposa agora desamparada, sua filhinha desamparada. A morte existe porque é uma herança do pecado, mas a morte eterna, para aqueles que conhecem a Deus, já não existe mais. Amém, irmãos? Já não existe mais. Um dia todos prestarão contas a Deus. E Jesus venceu o diabo, irmãos, e quebrou o poder da morte sobre a vida do homem. Agora, é claro, tudo isso que eu estou falando aqui é uma questão de fé. É uma questão de fé. Uma pessoa pode ouvir isso e não acreditar. Pode ouvir, entrar no ouvido e entrar no outro. Pode ouvir e não fazer nenhum efeito na vida dele. Conta-se uma história aí no século passado, na Europa, tinha um pregador muito conceituado, um evangelista, pregando. Ele pregava, ele arrebatava multidões, falando do amor de Deus, falando da salvação, mas também falando do inferno, e falava, e falava, e falava. E tinha um homem muito conceituado, que não era cristão, mas que ia sempre ouvir o pregador. Ele sempre ouvia o pregador. E um dia, os dois conversaram. Esse homem muito famoso chegou perto do pregador e o pregador falou assim: poxa, você vem me ouvir todo dia, toda noite ou toda semana, você vem ouvir as minhas pregações, mas você nunca tomou uma decisão. Você realmente acredita naquilo que eu estou falando? Sabe o que o homem famoso falou, irmãos? Olha, eu acreditar não acredito não, mas eu fico impressionado como é que você acredita no que você está falando. Quer dizer, a palavra não fazia efeito para ele, porque talvez o seu conhecimento acadêmico impedisse da palavra entrar no seu coração. Mas ele ficava impressionado como é que aquele pregador pregava com tanto fervor e acreditava naquilo que ele pregava. Esses somos nós, amém, irmãos? Eu creio nesses 30 e tantos anos de pastor, mais 10 anos de diácono, pregando o evangelho, no calçadão, em hospital, em tantos outros lugares, fazendo a modelo, né, com as minhas falhas e com meus defeitos. Eu creio naquilo que a palavra de Deus diz, amém, irmãos? E a palavra de Deus diz, resumindo e terminando a pregação: sem Jesus não dá, sem Jesus não dá. O apóstolo Paulo fala que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes dos homens. E se estive na posição de uma pessoa, ou se você estiver na posição de uma pessoa que ainda não entregou a sua vida a Jesus, não perca tempo. Você que está em casa, você que está em qualquer lugar ouvindo esta palavra, não perca tempo. Aquele rapaz saiu de casa, do Rio de Janeiro, para cumprir uma agenda profissional, né? Como cantor gospel, verdade? Cantar no evento. Era o meio de vida dele profissional, nada de errado. Deixou a sua filhinha, deve ter dado um beijo na esposa, um beijo na filhinha, e falou: segunda-feira eu estou de volta, meu bem. Pegou o avião, saltou em Salvador, ainda fez uns vídeos dizendo que estava muito cansado, foi para o evento cantando, sendo filmado, fazendo uma live, as pessoas ali, né? Creio que cultuando a Deus, e de repente a morte chega. Uma fatalidade, uma tragédia do ponto de vista humano, irmãos. Mas do ponto de vista espiritual, aconteceu com ele o que vai acontecer com todos aqueles que forem chamados pelo Senhor antes da vinda do Senhor. Porque o cristão, ele não morre, ele passa da morte para a vida. É por isso que sem Jesus não dá, irmãos. Jesus, ele não é o cabo eleitoral. Jesus não é um pistolão para a gente conseguir emprego. Jesus não é um cupido, né, que vai ajudar você a arrumar um marido, uma esposa, um namorado. Jesus não é, sabe, aquele que vai dar uma forcinha na hora que você estiver fazendo a prova e você não sabe a matéria, o anjo vai aparecer, vai segurar na sua mão para fazer a prova por você.
Isso é uma leitura completamente errada de quem é Jesus, irmãos. É claro que nós temos o anjo do Senhor que se acampa ao nosso redor, Deus nos guardando, nos protegendo, mas o Senhor Jesus é muito mais do que isso, porque uma pessoa pode ter muito aqui nessa terra, mas como diz a própria palavra, o louco, esta noite pedirão a tua alma, o que você tem preparado ficará para quem? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos. Se você ouviu e entendeu a palavra, diga amém, meu irmão. Graças a Deus.